Bom, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Antes de apresentar o evento, eu gostaria de passar 2 recados de praxe. O primeiro é que eu vou passar uma lista de presença. Eu peço para que, por favor, vocês marquem um X do lado do nome de vocês. Caso o nome de alguém não esteja na lista, peço para que escreva no verso, por favor. E o segundo recado é que o SESC disponibiliza gratuitamente um micro-ônibus que sai da porta deste prédio em direção à estação Trianon MASP do metrô, às 9h05, 9h25, 9h45 e 10h05 da noite. Então, caso alguém pretenda voltar de metrô, nós indicamos este transporte. Isso. Tá bom. Bom, agora sim, eu gostaria de dar as boas-vindas aos Encontros É Tudo Verdade 2026, uma parceria do É Tudo Verdade com o SESC São Paulo, um ciclo de encontros que reúne no Centro de Pesquisa e Formação do SESC realizadores, profissionais e pesquisadores que compartilham suas experiências no campo da produção e investigação da não-ficção contemporânea, tanto a partir de suas próprias obras como em diálogo com outros trabalhos. Gostaria de agradecer a parceria com o Festival É Tudo Verdade e passar a palavra para o seu representante, Luiz Felipe Labac, que vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Muito obrigado. Super obrigado, Danilo. Enfim, boa noite, gente. Em nome da Tudo Verdade, também queria agradecer muito a parceria com o SESC, enfim, que já vem de muitos e muitos anos, e aqui no Centro de Pesquisa e Formação também, já de vários... Não é a primeira vez, não será a última, que espero que a gente faz esse ciclo de encontros, né, que integra o conjunto das atividades paralelas do festival. E, bom, estaremos aqui hoje e amanhã também, às 18h e às 19h30, e para começar esse primeiro encontro, eu queria, sem mais delongas, apresentar a Janaína Wagner. Enfim, a ideia, quando a gente montou esse ciclo, foi ter realizadores, cineastas e, enfim, profissionais e pesquisadores do documentário para discutir algumas questões, digamos, prementes do cinema documentário contemporâneo, não só necessariamente documentário, mas, enfim, dos cinemas adjacentes ao documentário também. E a Janaína era uma pessoa, enfim, que a gente queria muito ter próximo, e para falar especificamente desse conjunto de filmes que acho que abre, enfim, permitem a gente discutir várias questões muito, enfim, que estão muito para além do que os filmes discutem, né, também com uma forma documentária, são filmes que permitem muito que a gente discuta. Então, queria agradecer primeiro a presença da Janaína e apresentar a Janaína Wagner, que desenvolve suas pesquisas em filmes, desenhos e instalações. O seu trabalho apresenta uma compreensão crítica das maneiras pelas quais os seres humanos impõem sistemas de ordem e controle em seu entorno. A Janaína é doutora pelo Le Frenoir e pela Universidade de Lille, realizou exposições individuais em espaços como a sala de vídeo do MASP, ali em cima, e o Sursock Museum, em Beirute, no Líbano, e está atualmente desenvolvendo seu primeiro longa-metragem, que é um documentário experimental chamado A Mala da Noite. Então, Janaína, bem-vinda aos Encontros É Tudo Verdade. Podemos ali nos... Espera aí, gente, que agora eu fiquei com 2 minutos. Bom, boa noite. Todo mundo que veio aqui nessa quinta-feira me escutar conversar com vocês. Sempre um prazer estar aqui no SESC, não é Tudo Verdade, que são 2 instituições de São Paulo que com certeza tiveram um papel gigantesco na minha formação como artista, diretora e pessoa. Então, muito bom poder estar aqui agora do outro lado do contracampo. Bom, não sei por onde a gente pode começar. Bom, eu fiz o convite para a Janaína justamente para a gente discutir, ela ela como cineasta e artista visual, artista plástica, artista visual, não sei como você se define exatamente,
primariamente, mas você realizou, ao longo desses últimos anos, o primeiro acho que é 2021, né, 3 filmes que compõem isso que você chamou de uma trilogia transamazônica, né, da Transamazônica, que são filmes, ao mesmo tempo, é muito claro porque eles são uma trilogia, enfim, temática e formalmente, mas eles são filmes que cada um tem a sua especificidade formal. E a ideia foi justamente a gente trazer a Janaína para discutir um pouco de cada um desses filmes. Enfim, Curupira e a Máquina do Destino, de 2021, Quebrante, de 2024, e Quando o Segundo Sol Chegar, Um Cometa nos Teus Olhos, que eu nunca sei se o título original é em inglês ou em português, enfim, depois pode falar um pouco disso. E a ideia é te escutar justamente compartilhando um pouco do processo de realização desses 3 filmes. Então eu queria, de cara, acho que começar te perguntando assim, qual foi o disparador, como esse trabalho chegou até você, por quais caminhos, se eles eram já logo de cara 3 filmes que você tinha pensado, ou como que o caminho de cada um deles foi se delineando, assim. É engraçado, porque eles se tornaram uma trilogia, né? Esses 3 filmes, acho que 3 é um número muito bom. Acho que um banco para parar de pé ele precisa de 3 pernas, né? Então acho que por alguma razão, por alguma não, né? Por diversas razões, 3 é um número auspicioso, talvez. Mas esse conjunto de filmes, de 3 filmes, se tornou uma trilogia por conta das conjunturas e caminhos que os próprios filmes foram tomando, cada um individualmente, e abrindo o caminho para o próximo. Nunca foi um plano ser uma trilogia. E foi realmente uma grande sorte tantos caminhos irem sendo abertos de um filme para o outro. Então, eu comecei esse trabalho em 2019 não, final de 2019. Eu estava fazendo uma residência de uma bolsa de pesquisa nessa instituição que chama Lefrenoir. E eu tinha acabado de terminar um filme chamado Licantropia, que é um filme onde eu fiquei pesquisando a figura do lobisomem, mas não é um filme de terror. É um pouco entender a representação do lobisomem ao longo da história como uma espécie de bode expiatório para dar conta de várias situações inconcebíveis para determinadas épocas. E eu estava já pesquisando o lobisomem há algum tempo, desde 2016, na verdade, que é quando eu fui fazer uma outra residência em Belo Horizonte, num programa chamado Bolsa Pampulha, que acho que é o programa de residências artísticas mais antigo do Brasil. É um programa muito legal, onde eles levam as pessoas de vários lugares do Brasil para morar em Belo Horizonte durante 6 meses e desenvolverem um projeto que tenha a ver, de alguma maneira, com o contexto daquele estado. E aí o projeto que eu mandei para eles, que eu postulei para residência, era um projeto de pesquisar os campos de mineração desativados da região e fazer um trabalho sobre isso. E aí, ao longo do processo da residência, eu cheguei nessa imagem de que um campo de mineração desativado poderia ser um lobisomem contemporâneo, onde essa parte minerada é o humano e o resto de natureza carcomida que sobra por perto seria o lobo. Então, eu acho que o que veio primeiro, antes da Transamazônica e antes da Curupira e da Iracema, que são as personagens principais desse primeiro filme, foram essas 2 chaves estruturais. E aí olhar tanto para as histórias, né, que vão constituindo as narrativas que a gente constrói como humanidade para dar conta um pouco do que significa estar aqui vivo nesse mundo, quanto para as grandes estruturas feitas de concreto, né? Que nesse caso foi a estrada, e no caso do lobisomem eram esses campos de mineração. E aí era isso, era o ano de 2019, a gente estava na iminência das novas eleições, tinha, pela primeira vez, eu tinha presenciado pelo menos a fala, né, da destruição da Amazônia e da
exploração totalmente predatória de uma forma tão desvelada como uma afirmação, né? Não como uma consequência escondida de alguma coisa, mas foi a primeira vez que eu vi isso ser um projeto totalmente aberto, né? E não ser algo um pouco escamoteado, assim. Então, eu fiquei pensando, eu tinha encerrado, achei que com esse filme Licantropia eu fechei a história do lobisomem, e aí eu estava querendo muito trabalhar com o Brasil, trabalhar com a Amazônia, e um pouco tentar me aproximar disso que era, né, assim, objeto de tanta angústia e ansiedade individual e coletiva. E aí, antes de tudo, veio a Curupira, né, como essa criatura que eu tive contato quando era criança, através dos livros do Monteiro Lobato. E aí foi muito interessante, né, ao longo da pesquisa, entendendo como que ela tem correspondentes em vários lugares no Brasil, em várias cosmologias diferentes e de várias formas diferentes. Então, eu achei que poderia ser uma figura-chave assim, de análise do Brasil que teria várias fechaduras, e não uma só. Isso, para mim, pareceu muito interessante também. Vamos assistir, de repente você trouxe acho que o trailer, não é um trecho, é o trailer do Curupira. Eu acho que eu vou colocar aqui, só peço licença pra gente fazer essa... A luz a gente consegue apagar a luz ali. Vou passando as imagens. Claro. É só pro... Então, montei uma apresentaçãozinha com algumas coisas que fizeram parte do início dos trabalhos que eu achei que poderia ser interessante compartilhar. Nessa época do início da pesquisa, eu comecei a olhar então para essas estradas todas e entender elas como essas grandes linhas que cortam o Brasil, né, um pouco como cicatrizes ainda quentes ou mornas de todo esse projeto desenvolvimentista. E todas elas, né, como... Bom, a Transamazônica especificamente foi construída durante a ditadura cívico-militar. E aí aqui é uma propaganda da época, da revista Realidade, da Sudan, que era o banco de patrocínio, né, da Amazônia. E aí a propaganda era claramente: chega de lendas, vamos faturar. E eu achei isso muito incrível, entender como que, na verdade, o sistema oficial, né, dava, de fato, muita importância para as lendas, porque se ele não desse, ela não estaria, né, aí, nessa propaganda. E aí, no filme da Curupira, tem até um momento que eu coloquei um áudio saindo do rádio, como se fosse um áudio contemporâneo, mas que era da época que falava: abaixo as curupiras, macunaímas, botos, cobras noratos, madeira, manganês, bauxita, ferro, soja, já. Então, eu achei muito, realmente, tipo, uma grande descoberta para mim, entender como que o sistema oficial, na verdade, realmente considerava essas lendas
assunto muito sério, né? Porque senão não estaria equiparando num mesmo lugar de concretude com todas as matérias que eles estavam se propondo a explorar. Esse é um frame do Quebrante que eu trouxe porque também foi um acaso encontrar com essa placa dentro de na frente de um hotel chamado Hotel Presidente Médici, que fica em Horópolis, que foi onde eu fumei o Quebrante, depois a gente vai chegar nele. E essa placa diz, é uma bandeira do Brasil, né? Um losango, e diz: a Amazônia de hoje é o inacreditável lugar onde parecem de mãos dadas a fantasia e o real, o épico e o impossível, a epopeia e a lenda. E acho que é exatamente por conta disso que eu continuo trabalhando nesse território. Assim, isso era nos anos 74, mas segue sendo, né? Acho que é um lugar realmente onde tem esses cruzamentos todos muito palpáveis. Aqui eu fiz uma listinha dos personagens que aparecem nos 3 filmes, porque acho que depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Então são os Curupiras, as Iracemas, o Gado Frankenstein, os Cometas Terrestres, os Baleias Fantasmas. Não, ia fazer um comentário justamente sobre a figura da Iracema e do Curupira no primeiro filme. Enfim, eu não sei quem assistiu, mas os 3 filmes, mas esses especialmente, são pautados por essas figuras errantes. Enfim, a estrada, não é à toa que a estrada é super importante, e que você está ali também dirigindo nos 2 sentidos, né? Nos créditos dá para ver que você também está na direção. E eu acho que você talvez já vá falar disso, mas é interessante que os 3 filmes você coloca nos créditos finais algumas referências com as quais você trabalhou, e a gente vê muito claro que você tem ali o cinema e as artes visuais, a atração do cinema e das artes plásticas muito presente, né? Queria que você falasse um pouco do diálogo com o Iracema, uma transamazônica, no primeiro filme, e a figura da Iracema, e como que se deu isso, e como que você, enfim, também colocou o Curupira nessa história. Sim. O Curupira veio antes, e aí em seguida eu ficava imaginando que tinha que uma figura que fosse o futuro do Brasil tinha que encontrar com o Curupira. E aí, a partir desse encontro, alguma abertura possível poderia acontecer. Porque a Curupira é essa figura que não só é protetora das florestas, né, e do mato, mas é também uma entidade do caos, porque qual que é o poder da Curupira? Fazer com que as pessoas se percam. Então, tem diversas histórias que eu fui, né, pesquisando, entendendo, mas o que a Curupira faz é gerar uma espécie de um caos mental, onde você se perde na floresta e você não consegue, e você entra ali num vórtex. E aí eu fiquei pensando que talvez num momento que a gente está tão perdido, né, como país, sociedade, futuro, talvez um antídoto disso pudesse ser exatamente essa força do caos rebatida de volta. E aí eu fiquei pensando, tem que ter, quem eu vejo que é o futuro? Eu pensei, talvez uma menina cabocla que viva na beira de uma estrada. Aí eu fiquei pensando, quem que vai ser? Onde eu vou achar essa menina? Aí eu pensando, olhei e falei, porque essa menina já existia, que era a Iracema, do filme Iracema, uma transamazônica, do Jorge Bodansky e do Orlando Senna. E eu sou formada na graduação em Artes Plásticas e Jornalismo, então eu vi esse filme, a Iracema, na faculdade, porque é o primeiro docu-ficção da história do Brasil. É um filme super importante. Foi a primeira vez que as imagens da floresta queimando foram divulgadas e mostradas, porque o filme era uma encomenda de uma televisão alemã. O Jorge era o cameraman, ele trabalhava para uma TV, e aí foi a primeira vez que alguém filmou isso e mostrou. Então eu olhei e falei, eu não tenho porquê... Essa menina já existe, ela é, assim como a Curupira já existe, né? A Iracema também, só que é o fantasma dela. E no filme do Jorge, a Iracema é essa menina de 14 anos que se prostitui pegando caronas nos caminhões porque ela quer ir embora, ela quer ir para algum lugar. Ela não tem um destino, mas ela quer sair. Ela sabe que ela precisa se mover do lugar onde ela está. E no filme do Jorge, ela termina na beira da estrada, numa condição totalmente degradada e degradante. E aí o Tião Brasil Grande, que é o Pereio, que é esse namorado dela, né, namorado com todas as aspas, mas que tem ali uma relação de romance também, da parte dela, pelo menos.
que já largou ela há muito tempo na estrada, depois de muito tempo então ele volta, passa na frente dela. Agora ele não está mais levando madeira no caminhão, ele está levando gado. Então mostra direitinho também esse arco de como agora não é mais a madeira, o gado é o novo commodity da história. E aí ele passa por ela e vai embora. E ela fica lá na beira da estrada e o filme termina. Então eu queria dar um novo final para ela. E aí eu comecei o meu filme dela sentada na beira de uma estrada e ela continua nessas caronas como se fosse o fantasma dela, né? Seguiu ali num limbo, rodando em círculos, e é esse encontro com a Curupira como essa força disruptiva que vai dar um futuro novo para ela, um destino novo. E aí fiquei pensando onde, né, que ia estar esse encontro, onde que ele ia acontecer. Poderia ser na Transamazônica, e uma parte porque o filme é filmado numa encruzilhada entre a Transamazônica e uma estrada que é chamada popularmente de Estrada Fantasma, que é a BR-319, que muita gente chama de a Nova Transamazônica, porque muitas das questões estruturais dela são muito parecidas, espelhadas com o que a Transamazônica foi nos anos 70. É uma estrada que liga Manaus a Porto Velho. Então, faz essa linha reta, assim, na vertical. E na Estrada Fantasma, não só a Estrada Fantasma existe, como na Estrada Fantasma existe uma cidade chamada Realidade. Na verdade, um distrito. É o Distrito da Realidade. E aí tá ali na placa Realidade, 67 quilômetros, e quando você chega na cidade, tá escrito seja bem-vindo à Realidade. Então, de fato, a Realidade existe, ela fica ali bem no centro do Arco do Desmatamento. Então, eu achei que o que é a realidade? É esse lugar onde os fantasmas e as pessoas de carne e osso vivas convivem juntas. Então, aí tudo fechou. Eu falei, é isso, a Curupira e a Iracema vão se encontrar na realidade. E o seu filme ele tem uma coisa que ele o tempo todo pro espectador ele joga com essa, enfim, com a realidade e com o, digamos, eu não sei se é a forma, mas com o estatuto da imagem. A gente começa a ficar em dúvida. É quase bom demais que você tenha encontrado o distrito de realidade. Na hora que vem a placa, bem-vindo à realidade, você fala, putz, será que existe mesmo? Aí começa a passar o gado fantasma. Esses elementos fantásticos vão entrando no filme, vão contaminando e vão colocando a gente... Quer dizer, isso na verdade está desde o primeiro plano, quando a Iracema desaparece. O filme começa, não lembro se é a primeiríssima imagem do filme, mas está numa beira de estrada, está ali a Iracema, e aí passa um caminhão e tem um corte logo na hora que o caminhão passa e a Iracema some. Então, desde o início, né, o que é real, o que não é real, o que está ali, quer dizer, o que é fantasma, o que não é fantasma, está o tempo todo muito presente, e acho que tem um acúmulo ao longo do filme que vai tornando isso muito instável, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre... E acho que isso talvez valha para os 3 filmes, sobre essa instabilidade, essa fluidez dos estatutos de realidades nos filmes. Sim, eu realmente quis tentar criar um lugar onde todas essas criaturas de ordens diferentes existissem lá juntas. Então, tem uma hora na Curupira também que passa um cachorro transparente, e aí eu coloquei a voz do Fabiano no Vidas Secas falando baleia. E aí nos créditos está a baleia fantasma. E depois a baleia fantasma foi aparecer em vários nos outros filmes também. Sempre num lugar meio como se elas estivessem mesmo lá, assim. Para mim elas estão. Então foi meio... eu acho legal que as coisas deslizem entre uma coisa que pode ser verdade e pode não ser verdade. E aí um pouco você tem que fazer um pacto com o que você está vendo. Acho que é meio isso. Aqui eu separei essas duas só para, como você estava falando nos créditos, eu coloco essas referências. Para mim também é sempre muito importante colocar as referências de onde vêm que eu estou trabalhando para os filmes muito claras, porque é um jeito de trazer junto, né, toda a história que veio antes e que é fundamental para que eu possa fazer o que eu faço hoje, não vem sozinha. Então eu sempre faço questão de fazer as citações totalmente explícitas, né? Então aqui não só está nos créditos, mas assim, essa cena que é a cena que a
Iracema no Bodansky, que são esses 2 frames de cima, pega essa primeira carona. A gente fez a decupagem exatamente igual, assim, olhou direitinho para fazer igual, para meio realmente fazer essa estação. E aí esse adesivo que tinha no caminhão lá, que eles alugaram na época do filme para fazer, que era do Destino Ninguém Foge, eu fiz aqui numa gráfica, levei para lá, colei. Aí quando eu colei, eu falei, nossa, tomara que eu tenha colado reto, porque eu só fiz um. Eu falei, por que eu não fiz 2, pelo menos, deu errado. Ou se o caminhão foi embora, eu fiquei sem, assim. Opa. E aí aqui eu separei alguns frames só pra... Opa, que eu... Não, é isso aqui. Bom, é isso aqui, é Iracema. E eu tenho uma pergunta, enfim, sem querer dar spoiler, mas já que a gente viu um momento do final do filme, você termina também com um poema, e, enfim, um poema do Drummond, enfim, se você poderia comentar também um pouco sobre o uso do poema. E é engraçado, porque vendo o filme é interessante que a gente está vendo devastação, a gente está vendo queimada, mas eu sinto a trilogia de alguma maneira otimista. Eu queria, não sei, te ouvir um pouco sobre isso, assim, apesar de tudo que a gente vê, apesar da destruição e tudo mais, e eu acho que o poema tem um pouco a ver com isso também. Sim, ele fala no final do poema: "Ó, vida futura, nós te criaremos", e aí no final a última frase, que a chama não tem pavio, é do Clube da Esquina, a letra do Clube da Esquina 2, porque acho que era isso, um pouco tentar achar essa chama sem precisar de um pavio, sabe? Uma chama que existe sozinha, assim, sem precisar de um suporte. Mas sim, são sempre esperançosos, assim. Eu fiquei lembrando outro dia, tem um cineasta, Béla Tarr, que dizia que os filmes dele não traziam mensagens de esperança, porque eles são super trágicos, né, assim. Mas que os filmes dele eram uma mensagem de esperança, afinal de contas ele estava lá trabalhando e fazendo, né, então para acreditar nisso que ele estava fazendo. E eu tenho, assim, por mais que as coisas estejam super, né, ruins, eu total acho que o que a gente pode fazer é, através da arte, né, é um pouco criar esses pontos de fuga. De catastrófico já basta a realidade, assim, né? Assim, eu acho. Talvez. E falando nisso, bom, não sei se podemos avançar, mas queria puxar um pouco para o Quebrante. Acho que algumas coisas para falar do filme, mas ele também... Um dos motivos de esperança, enfim, sei lá, um dos lados muito solares, né, enfim, para falar de astros e tudo mais, que é um tema do Quebrante também, ele é um filme que tem... O Iracema também tem, mas no Quebrante você tem a participação muito nítida, muito clara de crianças, né? Tem uma coisa de jogo, você está o tempo todo jogando com elas, você faz jogos, você propõe jogos diante da câmera, e é um filme muito brincalhão nesse sentido, e acho que tem um pouco a ver com isso também, e também uma coisa de recuperação da memória local por meio da figura Neres Mark, claro que me fugiu o nome, que enfim foi a exploradora que descobriu, enfim, que foi a caverna, né, enfim, a primeira pessoa que explorou aquelas cavernas. Então queria te ouvir um pouco também sobre o Quebrante, e dos 3 filmes ele talvez seja aquele mais próximo. Ele não tem nada, eu estou falando isso, não achem que é um documentário tradicional, ele de forma alguma é um documentário tradicional, mas ele talvez seja aquele que mais flerta com alguma coisa não é uma reportagem, mas tem algo de reportagem ali também, de uma reportagem feita de uma maneira muito inventiva. Queria te ouvir um pouco sobre como foi esse encontro com as pessoas que povoam o Quebrante, as pessoas, né, e os elementos todos, né, as pedras e tudo mais. Sim, eu acho que o Quebrante é o filme que eu meio achei o jeito que eu quero trabalhar, assim, e agora esse Longo da Mala da Noite vem muito dele também. Na verdade, eu fui parar em Horópolis porque eu estava começando a pesquisa desse longa que eu estou fazendo, que é a Mala da Noite. Eu estava pesquisando uma história de um buraco. Aí fui falar com um espeleólogo que já tinha ido nesse buraco. E aí ele me disse, mas espera aí, se você está interessada em buracos e na estrada, você precisa conhecer a Dona Erismar, que é a Mulher das Cavernas, porque ela é conhecida popularmente nessa cidade de Horópolis como Mulher das Cavernas. E Horópolis foi a primeira cidade construída na Transamazônica, que foi construída para servir de base para os trabalhadores.
E embaixo dela tem diversas cavernas. E quem descobriu essas cavernas foi essa senhora, que era uma professora de ensino básico, hoje em dia aposentada, que é a... Ai, deixa eu achar uma foto dela. Aqui, ela. E aí o Quebrante, ele veio desse projeto, que tem aqui, que é um projeto de um artista plástico chamado Robert Smithson, que trabalha com land art dos anos 70 americano. E ele fez esse desenho e escreveu as instruções de um projeto que chamava The Truly Underground Cinema, que é o verdadeiro cinema underground. E ele não chegou a realizar, ele só fez esse desenho, que seria fazer um cinema dentro de uma caverna. E no cinema dele não tem espectadores, tem só as pedras, que no caso dele ele coloca como assentos, mas eu fiquei pensando que na verdade elas são os espectadores, né? Porque não tem mais ninguém assistindo. Então, o Quebrante veio já, né? Que tinha a história da Erismar, que tinha a história das cavernas, que tinha essa história das cavernas estarem embaixo da estrada. Fiquei pensando que as pedras da estrada nunca tinham visto as pedras de dentro da caverna. E as pedras de dentro da caverna nunca tinham visto as pedras da estrada. Mas tinha a Lua, que era essa grande pedra que viu tudo isso. E a Lua já tinha sido a narradora do Licantropia, do filme do lobisomem, quando eu fiz. Então, no final das contas, a Lua voltou. Não como narradora, mas talvez como uma grande observadora da história. Então, o Quebrante veio disso, de conseguir realizar esse projeto do Robert Smithson, de fazer esse cinema da caverna, mas de talvez fazer uma junção dessas pedras todas, ou uma conversa onde elas sentassem ao vivo para conversar. Então, a ideia foi projetar a Lua com o projetor 16mm dentro da caverna. E aí eu coloquei as pedrinhas, eu copiei direitinho o desenho dele. E a gente fez uma projeção da Lua lá dentro. Então, e junto disso, um retrato da Erismar, e ela contando um pouco da história dela. E um pouco toda essa situação da estrada, como esse conglomerado de pedras, esse encontro de todas essas pedras. Acho que foi vindo... A gente pode pôr o trailer. Podemos. Tava um pouquinho deslocado para a direita quando passa pro... Ixi, peraí. Quando passa pro... Não, peraí, deixa eu... Foi? Você está tão longe, porque você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a lua. Queria aproveitar, falando do Quebrante, já que eu não lembrava que no próprio teaser você colocava a referência ao Smithson e a Maya Deren também. O Quebrante, enfim, os três filmes, como a gente já está falando, tem várias citações, mas eles são filmes, e acho que o Quebrante especialmente, que tem uma voz muito clara e tem um procedimento que você faz muito, que é... ou melhor dizendo, tem um procedimento que você não faz, que é você não usa voz over, você não usa voz off nesses três filmes, mas tem uma voz, tem uma condução que em parte é feita através de citações, mas não apenas. Me corrija se eu estiver enganado, mas acho que no Quebrante especialmente tem bastante coisa que é texto seu.
E é interessante porque a Janaína ela não usa, por exemplo, um texto que explode na tela, ou um texto muito com uma textura muito, enfim, você não está trabalhando com manuscrito seu, você coloca um texto muito sutil, quase parecendo uma legenda. E ao parecer uma legenda, eu percebi a primeira vez que eu vi o Quebrante que eu quase senti falta de uma voz, assim, e eu queria entender se, assim, sentir falta, claro que essa voz não precisaria, não deveria estar lá, e uma das belezas do filme, eu acho que é justamente não ter essa voz, mas esse efeito da legenda, para mim, gerou um pouco essa sensação, e eu queria te perguntar sobre o seu trabalho com texto, sobre a opção por usar um texto tão delicado, enfim, tão bonito, enfim, tem um trabalho de tipografia nos 3 filmes que é muito bonito e que está sempre ali discreto, mas ao mesmo tempo é a sua voz, são as citações. Queria também perguntar se você chegou a pensar em algum momento em usar a voz ou não, se isso é contra o desenho de som, que também é muito... A gente está vendo um pouco só nos trailers, mas o desenho de som dos 3 filmes é muito impressionante, é muito bonito. Queria te ouvir um pouco sobre essa relação de... Isso já... Desde esse filme do Lobisomem de 2016 da Pampulha, ele tem um texto que é todo narrado, é só legenda também. E não tem voz off. Aí no Licantropia teve um pouquinho de voz off, quando é a lua, e aí depois voltaram a ser só as legendas. Mas eu acho que quando a gente fica com a legenda, sem a voz off, a gente, como espectador, projeta uma imagem também em cima da imagem e olha mais para... de alguma forma, presta mais atenção na imagem e faz uma junção mental entre as duas imagens. A imagem que você imaginou com o texto e a imagem que está sendo, né, te dada ali na tela. Então, é bem para ser uma legenda mesmo, assim, de um jeito como se tivesse... E também uma coisa invisível que tivesse, né, te dando essa informação. E aí, acho que também é uma outra maneira de tentar trazer esse registro das coisas que não são visíveis, mas que são sensíveis para o jogo, assim. Então, meio virou um procedimento. Foi acontecendo, mas acho que foi funcionando, assim. E acho que tem muito a ver também com a maneira que eu trabalho, porque tem uma coisa, eu leio muita literatura para ter as ideias dos filmes, e são muitas vezes, enquanto eu estou lendo um livro que não tem necessariamente a ver com o que eu estou trabalhando, ou tem a ver, mas não que eu estou lendo na hora exata, me vem uma imagem. Porque eu acho que talvez a gente esteja vivendo de uma maneira que a gente está o tempo todo muito mediado pela imagem da tela, e aí quando a gente lê um livro de literatura, pelo menos é o que acontece comigo, a gente cria essas imagens na nossa cabeça. E é muito raro, né, os momentos que a gente faz isso hoje em dia, porque a gente está o tempo todo mediado por uma tela no nosso bolso. Então, já que a literatura também é o jeito que, meio mecanismo de eu trabalhar, eu trago isso nessa forma das legendas um pouco para dar uma continuidade e compartilhar isso, assim, com quem está vendo. Não, e é muito claro, enfim, cada filme trabalha isso de uma determinada maneira, mas tem uma continuidade nesse trabalho com o texto, né, e com a literatura, ou seja, o Drummond, o Anne Carson, enfim, ou a canção, no caso do Quando o Segundo Sol Chegar. Mas queria te ouvir um pouco falar também sobre o processo de filmar mesmo, como foi, enfim, o encontro com as crianças, como que você trabalha, enfim, nessas dinâmicas de filmagem mesmo, de criação de performance, de uma performance que você está fazendo ali com elas, como que funciona isso, como que funcionou, de onde veio? Sim. Eu dei aula durante 5 anos em escola para o Ensino Fundamental 2, então eu dava aula de ateliê, cinema, vídeo, então eu aprendi a fazer isso. Não sei, conversar com criança e criar ali um mundo comum com elas. Então, para mim, isso é natural, é fácil, assim, não é... Tanto na Curupira tem aquela cena que as meninas ficam brincando com os fogos, e aí depois a gente expliquei tudo para elas, conversa, explica... cria imagens, mesmo com a Vitória, quando a gente foi filmar com ela, que é quem faz a Iracema. E no Quebrante, as partes com as crianças eu sempre acho que uma maneira muito boa de chegar numa cidade
ou que você não pertence é através da escola, porque normalmente as escolas estão sempre precisando de atividades extras, então eles ficam muito felizes de ter alguém que se disponha a trabalhar com eles. E aí, pro Quebrante, o que a gente fez foi que teve um primeiro dia que a gente fez uma tarde de poesia, uma tarde cultural da escola, que era uma coisa que eles já tinham dentro da programação. Aí eu fui, apresentei o projeto, contei o que eu estava fazendo. Aí foi a Erismar, falou um pouco sobre ela. Aí teve uma leitura de poesias de outras pessoas de Horópolis. E aí a gente montou um cineminha e essa cena até entrou depois no filme. A gente montou um cineminha na rua, na frente da escola, com projetor. E aí eu passei a Curupira para poder dar para eles um contexto, falar o que eu já tinha feito. E a Viagem à Lua do Méliès, um pouco contando para eles o quanto que a caverna também poderia ser uma lua, né? Assim, o tão desconhecido quanto o que está no universo, tão longe da gente, às vezes é tão desconhecido quanto o que está para dentro da Terra também. Tão perto da gente, mas tão longe da gente. E aí, um pouco com isso, eles entenderam, assim, as crianças, o que a gente estava querendo fazer. E aí, depois, para fazer as cenas que elas participam, que a gente faz a sequência do eclipse, do movimento dos planetas, aí eu vim direito, assim, aí eu sabia exatamente o que era. Tinha, tipo, uma coreografia, que eu expliquei para elas, filmada. A gente primeiro ficou de tarde recortando as estrelas, fazendo as coisas. No final, virou uma bandeira do Brasil, mas isso veio delas, assim, porque as estrelas elas posicionaram de um jeito que parece uma bandeira do Brasil, mas só com as estrelas, sem o resto. E aí, um pouco meio um jogo de teatro, assim. E tem uma coisa que esse filme, agora o longa que eu tô fazendo, A Mala da Noite, ele parte de oficinas, assim, meio que a estrutura dele são oficinas que eu vou fazer com uma escola. E eu acho que eu vindo de um contexto tão diferente daquele lugar, se tem um lugar onde a gente se comunica, é através da imagem, porque todo mundo tem um celular. Todas essas crianças fazem dancinha no TikTok, mandam as coisas no WhatsApp, mesmo quando não tem, às vezes, rede de internet, tem uma rede aí, tipo um WhatsApp, que você consegue compartilhar as coisas sem internet. Então, a história, acho que o jeito que a imagem está inserida hoje é um lugar que realmente, tipo, torna possível essa conversa, sabe? Um jeito de estar falando da mesma língua. E pensando agora, de repente passando pro quando o segundo sol chegar, When the Second Sun Arrives, A Comet in Your Eyes, que é o terceiro filme, queria de repente puxar um pouco para um outro aspecto que eu queria te ouvir, que acho que é interessante também pensando para o público de um festival de documentário e também pensando em gente que produz e tudo mais. Quando o Segundo Sol Chegar é um filme que ele é o tempo todo em 2 telas, e eu fiquei me perguntando, não que isso seja necessariamente o motivo, mas se isso teve de alguma maneira a ver com o fato dele ter sido, me corrija também se estiver enganado, ele foi o único filme que foi feito já pensando no espaço expositivo? Ele foi feito para a galeria ou não? Não? O financiamento ele foi feito para exposição no Líbano? Não, ele foi feito. Eu tinha exposição no Líbano, eu falei pra eles, eu tô fazendo esse filme novo, vocês topam participar e dar um dinheiro? Tá, legal. Então essa era uma primeira questão, mas eu queria te ouvir um pouco, então, de repente, sobre justamente como os filmes foram realizados. Se teve diferença, enfim, você falou que o primeiro filme surgiu quando você estava ainda no Frenoir. Se você pudesse falar só um pouquinho, porque o Frenoir é uma escola bastante interessante, assim, não é tudo verdade, chega bastante coisa que de gente que passou pelo Frenoir, ou que, enfim, que passou, que realizou o filme lá. Se você pudesse falar um pouco sobre a produção, esse esquema de produção de cada um dos filmes mesmo, como que essas coisas foram se encaixando? Sim, super. O Frenoir, essa residência, são 2 anos de residência e é uma bolsa de produção. Então, eles te dão dinheiro para você realizar o filme, ou um trabalho que pode ser de fotografia, pode ser de instalação também, mas é sempre conectado com imagem. E aí você fica 1 ano, que na verdade não é bem 1 ano, acaba que são, 8 meses talvez, né, contando tipo um tempinho do calendário deles, dedicado a um projeto. E aí tem, no início, nos primeiros
3 meses, você tem uma série de encontros com artistas, professores, gente que vai lá visitar para discutir o projeto, amadurecer o projeto. Aí você passa por um júri que vai ver se aquilo que você está propondo é viável dentro do orçamento que eles te dão e do calendário que você tem. Eles olham e falam, beleza, você está tendo controle sobre a situação, passa para a fase de produção. E aí basicamente de janeiro a junho. Então são 6 meses, é isso, para produzir. E aí lá eles têm sala de montagem, estúdio de som. Então é muito legal porque realmente te dá toda uma estrutura para sair de lá com o filme pronto. Então a Curupira veio dessa situação de produção. O Quebrante foi eu tinha entrado, né, sido selecionada para o Vídeo Brasil, para a Bienal Vídeo Brasil, e não tinha o projeto ainda. E aí eles me perguntaram, a curadoria falou, beleza, mas você vai conseguir fazer um trabalho novo? Eu falei, sim, vamos aí. E aí não tinha nenhuma verba de dinheiro, mas tinha um apoio institucional, né? O filme vai estrear na Bienal Vídeo Brasil. Então, com isso, eu tinha ganho um PROAC no CPF, que era o dinheiro principal de fazer o filme, mas eu não tinha o dinheiro total. Então, aí, a partir disso, eu fui conversar com um colecionador que coleciona vídeo. Falei para ele, estou fazendo esse filme, falta dinheiro para terminar, você toparia apoiar o filme e, em contrapartida, você, né, tem o nome da coleção ali, e ele é um colecionador que faz esse tipo interessa a ele fazer esse tipo de coisa, tipo quase um mecenato, né? E aí ele pré-comprou o filme e aí eu consegui completar, mas foi um PROAC de pessoa física com esse dinheiro da coleção. E aí, com o Vídeo Brasil, eu ganhei o prêmio do Vídeo Brasil, que era uma residência no Centro Cultural do Cariri, que foi onde eu fiz o filme do Segundo Sol. Então, tinha ali um dinheiro da residência, tinha a estrutura da residência, e aí tinha esse convite para essa exposição no Líbano, e aí eu conversei com eles e veio esse outro dinheiro, mas são todos orçamentos muito pequenos, assim, 50 mil reais, não passa disso. Por isso que eu sou motorista, não tem assim. Claro, não, mas é interessante porque claro que no cinema documentário brasileiro a gente tem, né, vários outros casos de realizadores e realizadoras que fazem enfim, que transitam entre os universos, digamos, do cinema documentário e das artes visuais, instalativas. E você, os 3 filmes estavam na sala de vídeo, né, do MASP, na exposição que foi no ano passado, retrasado. Foi início do ano passado. Início do ano passado, Mas, enfim, eu acho que eu queria ter te ouvido justamente porque acho que não é óbvio necessariamente para o pessoal do audiovisual também. Esses caminhos não são sempre óbvios. Nem para as pessoas das artes também, assim, não é óbvio mesmo, tem que dar assim, muita vontade de fazer para fazer um negócio aí. Bom, vamos de repente passar o trecho quando o Segundo Sol chegar. Sim. E de repente, pelo tempo, talvez a gente pudesse abrir um pouco para perguntas, para a gente ter uma troca com o público que está aqui. Deixa eu passar.
que foi? Ah, boa. Bom, gente, temos aqui um microfone se alguém tiver perguntas. Oi. Oi. Bom, me chamo Lela, eu hoje sou da Federal da Bahia e eu trabalho com dança na sala de aula e filmes, né? A gente ajudou um grupo de professores a fechar o convênio Ecofalante UFBA, que é com Guariba, enfim, agora o Zé Matheus saiu, mas a gente tem todo esse interesse do cinema como pedagogia. E eu sou ligada ao meio ambiente, aí eu vim muito pela trilogia transamazônica, né? Você falou que fez formação em comunicação e audiovisual, artes visuais. E qual a relação assim, ambientalista? Eu sou ativista do meio ambiente desde os anos 90, acho que por isso que eu desemboquei também na sala de aula com trabalhar os temas ambientais. Mas essa é uma pergunta, né? Se você tem alguma relação direta com a questão ambiental, per se, né? E também, eu sei seus filmes, se a gente consegue assistir ou se consegue estar no braço Universidades da Ecofalante, porque realmente o festival fechou, né, com N universidades, para a gente poder usar aqueles 250 filmes que tem lá. Então, seria adorável poder assistir seus filmes e passar adiante também. Obrigada. Sim, eu sou formada em artes plásticas e jornalismo, e acho que está totalmente conectado com a questão ambiental. Eu estou trabalhando exatamente com essas obras infraestruturais que são os vetores de trazer o desmatamento e não só, né, já lá nos campos de mineração. Então, tem totalmente a ver. O contexto dos três atravessa o meu trabalho inteiro. E os personagens são, na sua grande maioria, criaturas não humanas, então também olhar para o mundo fora desse olhar do humano, o que poderia ser, né, os rastros deixados por essa história de progresso. Os filmes, a Curupira está na plataforma do CineSesc. O Quebrante ainda está rodando em festival, então por hora ele não está em nenhuma plataforma aberta porque ele ainda está rodando. E o Segundo Sol também. Ele, na verdade, ainda não estreou em festival. Ele está passando... Ele já foi para várias exposições, mas tem aí um ciclo de 2 anos de rodar em festival antes dele poder ser, né, adquirido por uma plataforma e exibido online. É um pouco o sistema do negócio, mas depois, com todo prazer. Eu estou super feliz que a Curupira foi para... Tá no Porta Curtas e para o Sesc TV. Oi, boa noite. Sou a Aline, sou jornalista. Gente, ufa, você é jornalista. Já trabalhei em alguns documentários, reportagem como roteirista. Queria muito me tornar uma realizadora. E aí você falou de dois processos de financiamento, etc., dos 2 últimos filmes. Eu queria saber o primeiro, que startou os outros, como é que foi o financiamento dele e quanto tempo você levou para fazer a pesquisa, se você também fez essa pesquisa toda sozinha, tudo mais, enfim. O primeiro, o Quebrante, o dinheiro principal dele foi um PROAC pessoa física. Então, o Curupira o dinheiro veio dessa residência. Era uma bolsa. A residência era o oferecimento de uma bolsa de produção e a estrutura do lugar para você desenvolver o trabalho. Então, é isso, a sala de montagem de som. Então, o primeiro veio integralmente disso. Aí, o segundo foi um PROAC e o terceiro foi as consequências desse PROAC, um pouco assim. Eu fiz toda a pesquisa sozinha e foi rápido, porque... Foi meio isso, assim, o Quebrante foi... Fevereiro, eu tive a ideia, porque eu lembro direitinho do momento, assim, e o Vídeo Brasil abriu, acho que em outubro. Então, foi isso.
É um processo rápido. E é interessante ver os 3 filmes. Enfim, eu já tinha visto. Acho que a primeira vez eu vi eles separados. Eu não lembro de ter visto assim, numa tacada só. E é muito interessante que lá pelas tantas eu me perguntei: nossa, será que ela captou tudo na mesma viagem? E aí você vai vendo, não, que tem um grande espaço, né, entre eles, mas é isso. Eles têm uma unidade tão grande, apesar das diferenças formais entre cada um deles, que quase dá a impressão de que a gente está numa mesma viagem sua e com a estrada, essa imagem da estrada muito como um eixo central mesmo, né? Enfim. Não, eu fico muito feliz que possa parecer uma mesma viagem, porque não tem o intervalo dos anos, né, de intervalo, e o intervalo dos lugares, porque de um lugar para o outro demora 10 horas para você chegar de carro de um lugar até o outro. São muito longe, né, porque a estrada realmente vai de um lado ao outro. Mas eu gosto de imaginar que todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, que em algum lugar tá lá uma Curupira com Iracema, em outro lugar. Agora, assim, se você for passar de carro, você vai cruzar com Erismar. Então, sim. E até na verdade, tem um projeto que eu estou começando agora a fazer, que está bem no comecinho. Mas me chamaram para fazer um videogame. Legal. Transformar a tese num videogame, que seria um videogame da Transamazônica, onde todas essas criaturas vão ser... A gente ainda tá muito no começo, mas talvez seja um videogame de carro, que você vai passando assim, e aí toda essa galera aparece por lá. Pô, demais. Bom, então pergunta, você já trabalhou com... Você joga videogame? Eu jogava quando eu era criança, mas eu parei de jogar. Mas eu jogava quando era criança, eu jogava muito. Sim. Legal. Alguma outra pergunta, gente? Aqui. Oi, Jane, boa noite. Eu queria te perguntar, você citou qual foi o primeiro filme que você fez, e me chamou a atenção que você tenha escrito, foi pelo PROAC, né, um projeto que é tão sensível e que acontece distante de você, assim. Eu também trabalho com imagem e com escrita, e meu trabalho, não sei se exige, mas, enfim, ele acontece muito em contato com os lugares. E como você não está, né, eu imagino que você não tenha ido para lá antes de desenvolver os trabalhos, eu queria te perguntar o que com o que você entrou em contato, né, que te levou a essa produção, assim. Você falou sobre as fábulas do Curupira, né? Enfim, esses objetos, esses elementos. Antes de escrever o Quebrante no PROAC, eu nunca tinha ido para Rurópolis, mas eu já tinha ido para o Amazonas, acho que talvez umas 5 vezes. Então, assim, eu já tinha muita... Nunca tinha ido para aquela cidade específica, mas eu já tinha ido para muitos lugares diferentes. E é isso, tem muitos Amazonas, né? Cada lugar da Amazônia, do Amazonas, do estado que você vai, é muito diferente um do outro. Então eu tinha ali já uma coisa, tipo, tinha bastante já contexto, assim, sabe? Não, a primeira vez que eu fui foi em 2019. Eu estava começando a pesquisar para a Curupira. E aí eu fiquei 1 mês e meio. Fui primeiro para Manaus, acho que fiquei 1 semana em Manaus. Aí eu fui de barco para São Gabriel da Cachoeira, que são 5 dias de barco, naquele barco de linha de rede. Aí... São Gabriel da Cachoeira. É a última cidade do Rio Negro. É a cidade mais indígena do Brasil e é a última cidade que você pode ir como turista. A partir dela, você precisa ter autorizações da FUNAI. Tem uma sede do ISA lá, que é o Instituto Socioambiental, que recebe pesquisadores. E aí é a última cidade que você consegue chegar, né, pessoa física normal. Aí eu fui para lá, fiquei lá acho que 10 dias pesquisando, conversando com um monte de gente. Aí voltei, aí fui para a BR-319, na mesma viagem. Isso foi a primeira viagem, então foi uma viagem a trabalho. E aí depois fui voltando várias vezes, assim, fui para o FAM, dar palestra, conversar. Fui voltando. Eu não sei se eu fui clara, desculpa, mas...
E como surgiu a ideia em si de você trabalhar com aquele lugar, assim? O que te levou para lá? Mais nesse sentido, Sim. a pergunta. Não, um pouco o que estava acontecendo com o Brasil em 2019, assim, Tá. o jeito que a gente estava tendo as notícias todas tão escrachadas, assim. Isso. Mais gente? Mais alguém, gente? Não fiquem tímidos. Mais alguma, gente? Senão, eu vou puxar. Bom, enfim, eu teria, na verdade, mais coisas para perguntar, de repente, até sobre o Quando o Segundo Sol Chegar, que eu acho que... então, vou aproveitar ele e vou perguntar sobre uma coisa que eu mencionei, mas queria te ouvir mais, que é o trabalho de som, né? Que os 3 filmes têm, enfim, trabalhos mais ou menos diferentes, mas são trabalhos muito sofisticados e em parceria também com, né, você mencionou que a equipe é pequena, etc., mas você trabalha com diferentes parceiros, parceiras em cada filme, e queria te ouvir um pouco sobre, a princípio sobre o som, mas também sobre as outras pessoas que, enfim, que trabalharam com você, e também como que é o trabalho de fotografia e montagem, o quanto que você se apropria mais disso ou delega, enfim, né, trabalha com alguém na hora de montar, como que funciona um pouco? A montagem é uma coisa bem específica, é muito legal, que os 3 filmes são montados em parceria com uma amiga minha chinesa, que não tem nenhum contexto de Brasil. Ela fez essa residência do Frenoir comigo, então a gente ficou 2 anos juntos morando na mesma cidade. E ficamos muito amigas. Eu gosto muito do trabalho dela, então é alguém que, assim, eu olho e falo, se ela acha que uma coisa tá boa, eu acredito, confio. E ela é muito boa de imagem, mas ela não tem nenhum contexto de Brasil. Então é muito legal porque a gente dá um jeito dela... Ela faz funcionar por um lado, eu faço funcionar por outro. E aí, o primeiro, a Curupira, a gente montou juntas, né? Porque a gente estava as 2 lá na residência. E aí, os outros 2, a gente montou à distância. Subi todos os arquivos num drive. E aí, eu fechava uma linha do tempo, fechava um corte e mandava para ela. Aí, ela ficava uma semana, fechava outro corte e mandava para mim. Como a gente estivesse trocando cartas. E isso funciona porque a gente se conhece muito bem, a gente é muito amiga. Então, ela sabe como eu penso, eu sei como ela pensa. E aí, a gente chega no lugar. E você começava fazendo uma primeira proposta, alguma coisa, e aí ela volta. Eu sempre começo fazendo uma primeira proposta e ela volta. Acho que isso é bom pra ela também e... É sempre desse jeito, assim. E aí, a fotografia foram 3 pessoas diferentes, por contextos diferentes. A primeira foi a Karine Wallauer, que é maravilhosa, que é uma diretora também. Vencedora do É Tudo Verdade ano passado com o Copan, com longa-metragem. Então a Karine fez a Curupira, o Lucas Barbie fez o Quebrante e vai fazer a Mala da Noite, e o Vitor Araújo fez o Quando o Segundo Sol Chegar. E o trabalho de som, enfim, desenho de som e trilha musical, né, que são coisas diferentes. O desenho de som, quem montou os últimos 2 foi o Ricardo Zoner. O primeiro foi uma pessoa do Frenoir, que estava por lá. Mas tem sempre uma tentativa minha de fazer com que o som seja um som meio material também. Que seja um som sinestésico, que te envolva, te ajude a viajar dentro lá do lugar. E um som também meio etéreo, não humano, assim. Então, no Quebrante a gente usou muito barulho de pedra, muita coisinha assim. E aí eu chamei, tanto no Quebrante quanto no Segundo Sol, uma outra amigona, que é a Carla Boregas, que é uma artista também, porque ela tem uma pesquisa como artista com o reino mineral, então tinha tudo a ver chamar ela para fazer esses 2 trabalhos. Mas ela é música, ela tem uma banda chamada Racta, que é uma banda meio de pós-punk, que é muito legal. E eu gosto muito do trabalho dela também, então é meio isso, assim, eu sempre trabalho com pessoas que eu gosto muito do trabalho, porque é isso, né? Assim, você traz junto. E você, no caso do som, você faz também na montagem um desenho de som provisório, você deixa apontadas algumas coisas, ou trilha, etc. Ou você espera essas coisas virem também? Como que você trabalha em geral? Vai vindo meio junto. Eu vou fazendo... Então, por exemplo, o que a Carla fez, ela me passou as faixas antigas para eu usar meio para ter uma base, assim.
para ter até um corte um pouco mais definido para mandar para ela. Aí eu mandei para ela, a partir de lá ela começou a compor. Mas aí fora isso tem todas as intervenções da montagem de som mesmo, né? Onde entra um barulho de carro quando o carro não tá. Aí isso tudo eu também vou colocando, mas aí o Zoner me entrega uma coisa muito melhor, assim, por exemplo, sabe? Ele vê várias coisas que eu não vi. Mas eu vou montando na timeline e vai ficando ali um monte de camadas de som do YouTube, assim, que eu vou colocando para também dar direção, assim, né? Gente, mais alguma pergunta? Porque também estamos chegando, infelizmente, no nosso limite de horário. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Última chance, gente. Temos aqui, olha lá. De escrita e organização, enfim, das ideias, de alguma forma, assim. Não, eu tenho um processo de, assim, eu escrevo um roteirinho, faço desenhos das cenas que eu imagino, aí a gente faz uma reunião de decupagem com o fotógrafo, e isso também eu ajudo a orientar as diárias de filmagem. Mas eu não fico nem um pouco apegada a isso na hora da montagem. As coisas podem se inverter totalmente. Mas, para mim, me ajuda muito ter um roteiro inicial, um pouco para ter uma organização, assim, estruturar a coluna da coisa, e aí depois pode se embaralhar. E esse roteiro com os desenhos e com os escritos, você depois você edita isso para você mesma, depois você tem esse roteiro, digamos, compilado no final desse processo, deixa ele separado, ou como funcionou? Ele vai meio se desfazendo ao longo do processo Acho que a minha pergunta, na verdade, é o quanto você também trata esse roteiro como um material passível de ser compartilhado eventualmente depois ou não, esses desenhos e tudo mais? Não, eles viram exposições. Depois eu já fiz 2 exposições que vieram dos filmes, uma pro Quebrante e uma pro Quando Segundos Só Chegar. E aí, porque o roteiro, na verdade, assim, ele é meio que são uns cartõezinhos que eu faço uns desenhos. E aí, a partir desses desenhos, eu não exponho esses desenhos, que eles são anotações, mas aí vem vários outros trabalhos que vêm dos desenhos. Então, e aí acabam virando storyboards expandidos, que é um pouco como eu achei o jeito de chamar. Pro Segundo Sol, como tem essa imagem, tipo, o filme todo é meio que, né, assim, essa estrada indo em linha reta em direção a esse segundo sol. Tem um trabalho que eu fiz que é um escorregador de sol, chama escorregador de sol, que é um escorregador de latão, que pode escorregar. Então, é isso, um pouco para dar para a pessoa essa imagem de você escorregar no sol. E isso veio... Não tem um escorregador de sol no filme, mas tem o movimento de escorregar no sol. Então, ele se torna um storyboard como uma escultura. E aí vai acontecendo, vai. Viva. Janaína, super obrigado mesmo. Foi incrível te ouvir e saber mais do processo dos 3 filmes. É isso, gente. Super obrigado pela presença. E obrigada a vocês. Fiquem por aí. Que nós temos agora, já vamos fazer só um intervalinho e nós vamos ouvir a Regiane Ishi também falar agora muito daqui a pouco. Obrigado demais. Obrigada eu. Foi um prazer.